Quem estava aí pela manhã, a gente já fez uma breve introdução, mas eu vou me apresentar de novo. Eu sou egressa daqui do Instituto e é uma grande honra e um grande prazer estar aqui palestrando para vocês sobre o trabalho que eu desenvolvo atualmente. Eu queria dizer que acabei de me tornar mãe e aí, por causa desse período, estou de passagem aqui em Humaitá com meu bebezinho e, por isso, coincidiu, né, de conseguir participar do evento e de estar aqui falando com vocês. Mas eu espero que, para o futuro bem próximo, não precisa ser distante, nós consigamos ter mais parcerias. E já deixo aqui aberto que a minha posição lá no sul da Bahia e também no Eterra Zurich, ela está aberta para a gente fazer esse intercâmbio também, tá? Bom, vamos começar. Vamos começar a brincadeira. E o negócio não está nem funcionando mais. Não. Tá ok? O que é? Ok. Passou. Tá. Pessoal, alguém sabe o que é silvicultura? Ou tem um tema, tem alguma percepção do que é silvicultura? Se alguém quiser falar, fique à vontade, não tem problema. A silvicultura, eu vou chamar ela de desafio. E a gente vai entender lá por quê. Porque é uma modalidade, é um conjunto de técnicas que vai depender da espécie, das espécies, da região, da maneira que o engenheiro ambiental, florestal, agrônomo está trabalhando. Tá? Esses aqui são atualmente meus parceiros, eu não posso deixar de mencionar. Parece propaganda de rádio, né? Mas eu preciso falar deles porque são eles que financiam o meu projeto, que é o International Pernambuco Conservation Initiative, que é uma iniciativa internacional para a conservação do Pernambuco. Pernambuco é o pau-brasil, a gente vai falar melhor sobre ele. O Instituto Federal de Tecnologia de Zurich e o New York Botanical Garden. Tá? Então, meus parceiros são esses e são eles que financiam o projeto. Infelizmente, sabemos que o nosso governo brasileiro não está ajudando nas pesquisas, né? Mas vamos tentando da maneira que podemos. Então, a silvicultura... Alguém já ouviu falar que a gente está na era da restauração florestal? Alguém já ouviu falar sobre isso? Lá na década de 80, a gente começou a falar que estava na era da conservação. Então, o que aconteceu? Começou a produzir ou a pensar em manejo florestal, em produção de... antes de começar, eu sou engenheiro ambiental que planta árvore, tá? Então, a piadinha do engenheiro ambiental que eu sou essa, eu amo ser essa engenheira ambiental que planta árvore, eu amo trabalhar com árvore, eu amo o que eu faço. Então, vocês vão me ver bastante empolgada durante essa apresentação. Então, assim, lá na década de 80, a gente começou a ouvir que era a era da conservação. O que aconteceu? Dentro do setor florestal, veio aquela pegada assim, vamos produzir muda, coletar semente, fazer banco de semente, vamos preservar mata nativa e fazer plantio com fins de conservação. E conservação é diferente de restauração, tá? Então, a conservação ela vinha com esse objetivo. Vamos preservar material genético, vamos salvar espécies, etc. E o que aconteceu? Foi observado, e principalmente nessa época, a gente começou com aquela ciência do fim do mundo. Qual é a ciência do fim do mundo? Começou a sair aqueles papers da Nature e da Science, que a gente não tinha mais ponto de retorno, que o planeta já estava chegando no limite das catástrofes, né, ambientais, etc., e das mudanças climáticas. E a era da conservação, ela começou a ser ajustada para a era da restauração. O que é a era da restauração? É a iniciativa que tenta tirar um pouco esse foco da ciência do fim do mundo e vamos plantar árvore para a gente conseguir utilizar, já que não tem mais ponto de retorno mesmo, né? Mas pelo menos a gente consegue usar algo que a gente planta, a gente precisa tocar em mata nativa. E essa ciência ela foi sendo transformada. Isso a gente está falando de 80 para 2025, a gente está falando de 4 décadas, né? E a gente vai ver que a silvicultura ainda continua engatinhando, porque essa era da restauração ela tem ainda milhares de desafios, principalmente porque ela se desenvolve a partir de
pesquisa e desenvolvimento, né? Agenda P&D, que a gente ouve muito falar nessas conferências, nas COPs e etc. Tá? Então, a silvicultura, dentro dos temas clássicos, eu sou engenheira, assim, que aquele livro base lá, como é que é o livro de cálculo base que a gente usa lá no cálculo 1? É um Stuart, né? Então, eu sempre gosto de usar o clássico, o antigo, o sólido, e aí entender as adaptações modernas. Mas o termo mais clássico da silvicultura que a gente tem é o manejo florestal com intuito na produção contínua de bens e serviços, né, que vem lá do Baker, em 1950. Mas, na década de 82, esse cara ainda estava vivo, se juntou com outro grupo de cientistas, porque a ciência é assim, a gente vai fazendo amigo e vai desenvolvendo projeto, e o projeto vai ficando melhor e vai aprimorando. E aí a gente percebeu que entramos nessa era da preocupação com a conservação, porque também começou a cair a ficha que um monte de espécies a gente já não encontrava mais madeira disponível, e começamos a pensar em florestas que podem produzir mais produtos madeireiros e não madeireiros também. Isso também começou a cair a ficha que os produtos não madeireiros podem ser tão valiosos quanto a madeira, a produção de madeira de forma contínua e eficiente e a preservação dos recursos naturais em conjunto. Então, se a gente talvez esteja um pouco ruim essa imagem, mas a silvicultura ela vai incorporar todas essas contribuições e ela continua sendo tão complexa quanto, porque se a gente faz produção só madeireira, a gente tem uma técnica específica. Mas se a gente vai utilizar outros recursos não madeireiros, vai otimizar os serviços ambientais, então a gente usa um grupo de técnicas melhores e mais eficientes, mais optimizadas, né? Minha apresentação pode ser um pouco longa, então vou tentar dar uma corrida aqui, tá? Esse modelo aqui, a gente consegue observar produtos florestais não madeireiros, pagamento por serviços ambientais. A gente escuta isso muito durante o nosso curso de engenharia ambiental, né? Pagamentos por serviços ambientais. Então, quando a gente tem um corpo d'água, um recurso hídrico, uma floresta em pé, o crédito carbono, como é que a gente faz esse pagamento por serviço ambiental? Eu, sinceramente, tenho dificuldade, até hoje, tem mais de 10 anos de formada, tive dificuldade de encontrar casos, professores aqui, por favor, me corrijam, se vocês tiveram muitos exemplos, tive dificuldade de encontrar exemplos de produtores, de pessoas que têm propriedade rural ou propriedade que tem floresta, que recebem pagamento de serviços ambientais, né? Por quê? Porque a gente tem um aglomerado de legislação burocrático que é difícil que a pessoa receba esse pagamento de serviços ambientais, né? Então, aí a gente pode começar a pensar como a silvicultura pode ser um quebra-cabeça, tá? E principal, os produtos madeireiros. Hoje em dia, estou trabalhando na Mata Atlântica e acho que a minha carreira toda comecei na Amazônia, né? Aqui no Instituto, depois eu fui para o INPA, então trabalhei com muitas espécies de madeira da Amazônia. Quando cheguei na Mata Atlântica, a gente sabe que é diferente. E aí tem aquele termo muito famoso, né, que a Mata Atlântica é um hotspot de diversidade. Só que eu costumo dizer, e eu tive um professor, um alemão, que ele falava assim, a Amazônia é uma mulher, como se fosse uma mulher vestida com um vestido todo florido, todo colorido. E a Mata Atlântica é uma mulher com vestido preto elegante. Por quê? Porque quando a gente fala que a Mata Atlântica é um hotspot, significa que em 1 hectare eu consigo ter uma grande quantidade de espécies florestais, em 1 hectare. Mas a Amazônia ela é uma incógnita, porque até hoje a gente descobre inúmeras espécies florestais. Se você for olhar os herbários, os acervos, todos os anos nós descobrimos espécies novas florestais, sem contar as espécies animais, de fungos, de herbívoros, de pássaros, é um componente muito diverso, né? E existem ainda florestas que até hoje não foram parceladas, não foram inventariadas, e eu tenho certeza que vamos continuar descobrindo espécies vegetais e animais na Amazônia, tá? Então, assim, existe diferença, mas a gente sabe que tem uma coisa em comum. O mundo inteiro está de olho nas espécies com potenciais madeireiros do nosso país, seja da Mata Atlântica, seja da floresta amazônica. Então, dentro desse esquema de silvicultura, nós temos essas contribuições socioeconômicas, tá? Socioeconômicas. Para as contribuições ecológicas, então, nem se fala. E aí a gente pode pensar que existem vários modelos e arranjos de tratos de plantações,
Mas, de toda forma, se você está plantando, e a gente vai ver hoje como a era da restauração é um mercado muito bem sucedido. Plantar árvore hoje está valendo muito mais do que qualquer outro tipo de negócio. Só que você precisa ser um pouquinho assim, milionário e ter bastante tempo para esperar e cortar a árvore e vender ela. Tá? Mas vamos lá. Dentro do aspecto mais ecológico, para quem tem uma visão mais ambientalista e ainda focando em restauração, a gente pensa na silvicultura mais para a outra ecologia das espécies, colocando aí para essa década de 80, que focou na conservação, e para a coleta, processamento das sementes e fazer esse banco genético, né? Mas, quando a gente pensa, vamos falar como engenheiros, quando a gente pensa em qualquer projeto, seja até de um tratamento de esgoto, seja de uma rede hidráulica, e seja principalmente um projeto florestal, a gente precisa pensar em retorno econômico. Seja para você financiar o projeto, quanto para o seu cliente, estou falando como engenheira, e o meu cliente, às vezes, é a própria natureza, os meus, né, a sociedade que vai receber o benefício do meu projeto científico, eles também precisam entender que há um retorno econômico. Tá? Então, dentro desse percentual de retorno econômico, principalmente, o que vai trazer é o retorno para uso de plantas medicinais e o madeireiro. E os medicinais, principalmente aqui na Amazônia, a gente sabe, né, porque tem muitos recursos naturais que fornecem esses benefícios medicinais. Tá? Mas a utilização, principalmente o número de espécies, vai ser maior para isso aí também, tanto medicinal quanto madeireiro. E aí vem o que é o estabelecimento de uma silvicultura, de um sistema silvicultural. Primeiro, a gente tem que estabelecer, entender o crescimento e observar a qualidade da vegetação. Tá? Então, vou dar um exemplo. Vou dar vários exemplos. Mas, quando a gente escolhe uma espécie, ou quando a gente escolhe um conjunto de espécies e precisa utilizar uma técnica silvicultural, a gente precisa saber onde vai estabelecer esse plantio, como essas espécies ou essa espécie vai crescer, se for uma espécie, ela vai crescer de uma forma, se for em parceria com outras espécies, precisa de outro manejo, de outros tratos, e a qualidade da vegetação vai influenciar principalmente no produto final. Tá? Então, a gente vai utilizar métodos e técnicas que proporcionem essa maior produtividade, e a produção e conservação e restauração vai ser sempre o principal foco. E aí, tudo que vocês precisarem, se vocês forem lá no chat GTP, eu sempre falo para os meus alunos, todos os conceitos vocês vão achar. O meu objetivo aqui é trazer o caso prático, real, o que já acontece e o trabalho que eu tenho desenvolvido. Tá? Então, basicamente, a silvicultura é isso. A gente vai utilizar, no meu caso, espécies vegetais, espécies florestais, para produzir, para ter produtos finais e alinhar essas práticas com essa perspectiva de ecológica, né, ambiental, porque eu sou uma engenheira ambiental, não sou uma engenheira florestal. Acho que até aqui, se você pegar um carro e ir lá para Porto Velho, a gente já vê muita árvore de pinos, né, de eucalipto. E foi um dos setores aí que teve maior crescimento desde essa década de 80. E, hoje em dia, se você dá um Google aí, vai ter congressos internacionais sobre a produção de eucalipto. Acho que foi a espécie que foi mais estudada geneticamente, diminuíram o ciclo de corte, assim, 7 anos, e você tem produção de madeira e velocidade recorde é a produção de eucalipto. Não, eu acho que quase não se ouve mais falar, e olha que eu estou aqui, sou filha da terra, sou amazonense, sou uma itaense, quase você não encontra mais móveis de madeira, de outros tipos de madeira. Praticamente qualquer madeireira que você for é pinos tratado, né? E aí tem vários benefícios, porque ela tem, com esse tratamento, é uma madeira que tem durabilidade, não tem ataque de inseto, vai durar muitos anos, mas ela também não tem a fineza ou a nobreza de uma madeira de lei, que não é mais permitido ser utilizada. Mas eu acho, meu pai me corrige que está aqui, até a década de 80, que eu ainda não tinha nascido, sou bem jovem, tá? Até a década de 80, a gente ainda tinha madeireiras aqui na cidade que vendiam móveis de cerejeira, né, móveis assim de madeira finíssima, e a legislação florestal ainda estava caminhando, engateando
para tentar conter o tráfico ou a exploração ilegal dessas madeiras. Mas é muito comum, lá onde eu moro, principalmente lá no sul da Bahia, é dominada a paisagem por esse monocultivo de eucalipto. Mas é dominado mesmo. Você viaja uma estrada de 300 quilômetros, 70% da viagem você vai ver árvores de eucalipto. Tá? E aí, uma vez eu fiz, por exemplo, Bahia e Espírito Santo. Da Bahia para o Espírito Santo, eu achei que eu estava na Matrix e em looping eterno, porque não tinha outro tipo de árvore. Assim, às vezes passava um plantio, 1 segundo era de alguma outra espécie, mas a maioria era eucalipto. E a gente sabe que esse monocultivo, apesar dos diversos benefícios de ter o abastecimento do setor florestal para a produção de papel, de celulose, a gente tem aí uma gigante, que é a Suzano, né? Para a produção de carvão, é ótimo, mas a gente sabe também os impactos que isso já causa, né? Os impactos no solo. É um tipo de vegetação que exige muita água, e já tem casos reais de áreas de preservação e áreas de conservação em que os corpos hídricos foram aniquilados, porque ao redor o eucalipto consumiu tudo. E a gente também tem esse modelo de silvicultura de nativas, que esse é o modelo da simbiose, é um dos exemplos que eu vou trazer para vocês, que eu trabalho junto com eles também, onde a gente pega espécies de alto valor econômico, espécies nobres, madeireiras, jacarandá da Bahia, jequitibá rosa, pau-brasil, coloca nesse modelo, dá para vocês verem aqui, a linheira, bem bonitinho, alternância entre espécies, esse amendoim forrageiro rasteiro aqui, e esse modelo aqui, ele gera muito mais valor, retorno econômico do que esse, mas esse abastece o mercado a curto prazo. E está tudo bem também. Né? É como a gente, se a gente for parar para pensar na indústria de bovinos, de equinos, a gente precisa fornecer alimento, nós precisamos de alimento a grande escala. Mas eu trabalhei na JBS, como eu falei hoje, inclusive não foi uma experiência muito boa para mim, mas a carne mais nobre, o boi melhor que, não sei se os colegas aqui sabem dessa história, o melhor boi que tem, ele é separado, ele é criado, é um boi que ele é criado de uma maneira específica, e essa carne ela é enviada para outros países, ela nem fica no mercado brasileiro. É o boi de montanha que falam, né? É o boi que ele cresce, ele engorda, mas ele sobe montanha, então ele tem um percentual de músculo maior e a alimentação dele é específica. Na Suíça, que é onde eu passo uma parte do ano, na Suíça, as vacas e o leite, o chocolate suíço, ele é famoso. Alguém faz ideia por quê? Porque as vacas, na primavera, elas sobem as montanhas e comem as florzinhas das montanhas. E aquelas florzinhas dão um sabor especial ao leite suíço. E aí o chocolate tem essa fama de receber também esse sabor especial. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais nobre o produto, mais trabalho ou mais tempo, ou demanda mais tratamento para que esse produto seja obtido. Tá? Então, esse modelo de nativa das simbioses começou, a gente tem mais ou menos aí uns 20 anos já de plantio e já tem espécies que foram cortadas e já foram vendidas internacionalmente. Tá? Esse modelo que foi criado só para vender madeira internacional, só para atender o mercado do exterior, e aqui no nosso país. Esse aqui foi o projeto Verena, que ele foi encerrado, eu acho que em 2020. O objetivo dele era identificar, ao longo do nosso país, onde havia modelos silviculturais que poderiam ser reproduzidos. Esse projeto visitou mais ou menos 30 plantios de diferentes espécies, diferentes modalidades, e criou um relatório mostrando os casos que foram bem-sucedidos, o retorno econômico, como que esses plantios foram feitos, o arranjo. E aí a gente vai ter os sistemas agroflorestais e a silvicultura de espécies nativas. A silvicultura de espécies nativas, ela até hoje ainda é um tema delicado. Apesar de a gente ter plantios que foram estabelecidos, que funcionam, a silvicultura de nativas ela ainda enfrenta uma barreira, que é a burocracia da legislação. Se eu pegar hoje... Pai, me fala uma espécie nobre daqui. A cerejeira? A cerejeira. Se eu plantar hoje uma cerejeira, fizer um plantio de cerejeira aqui na Amazônia, que é uma legislação que é diferente lá do sul da Bahia, e o objetivo desse plantio é coletar essa madeira para depois fazer a comercialização, eu vou ter que provar que aquilo é um plantio, desde a fase de estabelecimento dele, desde a coleta da semente dele,
para que, no futuro, eu consiga fazer a comercialização dessa madeira. E aí, eu vou ter a lei federal, estadual e municipal para fazer o ajuste desse plantio. Esse é um processo. Eu já vi plantios que as pessoas começaram ele, deram entrada no processo, o plantio tem quase 30 anos, 25 anos, e a pessoa não consegue emitir o DOF, que é a licença para fazer o corte da madeira, por causa de atraso mesmo na burocracia e no processo de desenvolvimento principalmente quando a gente fala de nativa, principalmente quando a gente fala de uma cerejeira, por exemplo. Tá? Mas o sistema agroflorestal, ele é um pouquinho mais vantajoso, porque o que a gente faz? A gente coloca espécies que são acessórias, esse é o nome, espécies acessórias. Espécies que geram renda anual e que permitem que eu coloque uma madeira nobre, uma madeira, né, uma espécie nativa, e eu consiga esperar ali os 25, os 30 anos, obtendo renda daquele plantio. Tá? Então, aqui são alguns modelos. Tá? Entre eles está o da simbiose, esse que eu trabalho. No Espírito Santo, não apareceu aqui nenhum, não, mas o sucupira também. Inclusive, a gente tem a plataforma sucupira, porque essa é uma das espécies ameaçadas. Né? Quem trabalha com pesquisa conhece. No Pará, temos alguns modelos de plantios com uso da silvicultura também, que foram bem-sucedidos. E aí eu vou trazer, principalmente, o exemplo de Arapiaú e simbioses, que é onde eu tenho alguns plantios de pau-brasil e que eu tenho trabalhado. Tá? Então, o Instituto Arapiaú fica ali na região sul da Bahia, bem pertinho de Ilhéus. É uma modalidade de cacau-cabruca. O que é cacau-cabruca? Você pega a floresta, tira ali o dossel intermediário, porque o cacau precisa ser sombreado. Então, dossel intermediário, né, a gente tem as árvores altas e as árvores médias. Você tira ali aquelas árvores médias, planta o cacau e o cacau cresce na sombra. Dizem que esse é o melhor cacau que tem. Inclusive, nos últimos 4, 5 anos, o chocolate produzido em Ilhéus tem ganhado prêmios internacionais utilizando esse sistema cacau-cabruca. Tá? Então, observem aqui. Como ele está dentro de uma área florestal, de floresta secundária, de floresta nativa, você faz o desbaixo dessa mata intermediária, planta o cacau, beleza, sistema cacau-cabruca. Tá? Então, o Instituto Arapiaú, o que ele fez? Ele pegou várias propriedades pequenas a médias, né? Se bem que lá no sul da Bahia, 20 hectares é muita terra. Tá? Aqui no Amazonas não é nada, né? Mas lá é muita terra, e vale muito. Então, eu pegava os produtores lá que tinham essas áreas e ajudava, fazendo a técnica, né? Mostrando como faz a silvicultura dessas áreas, e fizeram os plantios de cacau. E, hoje em dia, eles já colhem doces, literalmente, doces frutos desse cacau-cabruca. Aí, também, tem outros plantios onde eles começaram a colocar o jequitibá rosa, que é uma excelente madeira para a indústria mobeleira, que é de móveis, moveleira, não sei como é que fala. E começaram também a acoplar outras espécies que dão retorno rápido, como a banana da terra, o açaí e a mandioca. Mas o foco deles é sempre o cacau, né, porque o cacau é muito forte lá. Então, se alguém for lá no sul da Bahia, experimentem o chocolate, que vai valer a pena a experiência. Lá na plataforma, ou lá no projeto Sucupira também, eles focaram em agroflorestas, então vocês observem que o arranjo já não é um arranjo onde você tem uma floresta secundária e uma floresta nativa, você tem um espaçamento e você faz essa alternância de espécies. Mas é um pouco mais avançado, porque a gente incorpora as espécies madeireiras. A gente vai ter jequitibá rosa, jacarandá, vai ter pau-brasil, vai ter sucupira, vai ter espécies de crescimento. Quase todas as nativas vão ser espécies de crescimento lento e espécies que você demanda muito tempo para que a produção madeireira seja benéfica, né? Aí a gente também pega as áreas que têm mais ou menos 45 hectares e já tem plantios aí com 33 anos. Então, já dá para tirar madeira e fazer a coleta. E a Simbioses Investment, que é uma empresa, é um grupo de investidores que foi lá para Trancoso. Quem acompanha as blogueirinhas sabe, né, que Trancoso é um point lá que elas ficam tirando foto, mas Trancoso virou o point do mercado florestal, dos investimentos mais caros do mundo, está em Trancoso. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram 1.500 hectares, lá em 2004, 2005, mais ou menos,
pegaram espécies principais e espécies acessórias, fizeram esse arranjo aqui, um espaçamento de 2 metros entre as espécies principais e de 7 metros horizontal, e espécies acessórias entre as espécies principais. O que isso significa? Eles pegaram a nata, fizeram uma lista de espécies nativas que têm altíssimo valor econômico, plantaram e disseram assim, vamos ver no que vai dar. O nome desse investidor se chama Bruno Mariani. Ele é um aposentado do Banco Mundial. E aí ele falou, eu tenho um monte de amigo milionário, vou juntar essas pessoas, vou pegar o dinheiro delas, porque ela não tem mais o que fazer com tanto dinheiro, e aí os filhos e os netos vão colher os benefícios dessa madeira de altíssimo valor que está sendo plantada bem legalmente, tudo direitinho, e tem toda a iniciativa ambiental, os créditos de carbono, os benefícios de preservação do material genético, de espécies que você já não encontra mais na mata nativa. O que aconteceu? Essa aqui é a Fabiane, eles têm um banco de sementes enorme, tá? Essa é uma semente de sucupira, se eu não me engano, e o nosso aluno, meu aluno aqui, o Vitor Leon, conseguiu entrar nesse projeto e trabalhar lá com eles, tá? Esse é o Micael também, que é o chefe do viveiro, e aí a gente consegue ver aqui bem direitinho como é que é feito esse plantio de nativas, tá? O espaçamento, o alinheiro, tudo isso funciona lá e tem sido um dos projetos que chama a atenção do mundo. Por quê? Porque o mais novo investidor do projeto Simbioses é a Apple. E eles criaram uma tecnologia onde o engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, chega lá com o celular, com o Apple, tira a foto da árvore, que tem como se fosse um QR Code, cada árvore vai ter seu código de barra, e dentro desse processo, olha o que acontece, não sei se vai passar aqui, ó, eles conseguem fazer estimativa de biomassa florestal. Então, eles conseguem ver quanto a árvore cresceu por ano, conseguem ver qual a cubagem, né, quanto de madeira eles têm disponíveis, isso tudo com celular. Tá? E fazer a estimativa da produtividade. Então, eles já entraram na fase que, quando eles fizeram o primeiro plantio, agora eles já conseguem eliminar as espécies que não faz sentido. Tá? Essa espécie nativa é boa, a madeira é muito boa, mas não faz mais sentido. A produtividade dela não é tão boa quanto aquela outra. Então, eles já conseguem ter eles já estão 10 anos, 20 anos à frente da gente, né? Assim, de qualquer pessoa que tenha iniciado um plantio comercialmente para fins madeireiros. E eu estou muito feliz que meu aluno trabalha lá. Eu morro de orgulho dele. Então, sempre coloco foto dele e falo, é meu aluno, foi meu aluno de climatologia. E aí, nessa brincadeira, o Bruno visitou lá a nossa universidade, e quando eu cheguei em 2018, no sul da Bahia, eu tinha acabado de terminar meu mestrado em climatologia. Só que o meu mestrado foi o seguinte, o nosso objetivo era entender, o meu objetivo, né? Eu sempre vou falar nosso, porque a ciência a gente nunca constrói sozinho. A gente sempre vai ter um grupo de pessoas que trabalham junto, desde o técnico do laboratório, desde o faxineiro que limpa lá a sala de aula, que faz a higienização de uma bancada, até o teu orientador, o teu colaborador, até quem paga a tua pesquisa. Então, o que foi o objetivo do meu mestrado? Foi entender o impacto de uma usina hidrelétrica numa floresta de igapó. E eu fico muito feliz que eu estou na Amazônia e falar igapó, porque lá no Sudeste, lá na Bahia, ninguém sabe direito ainda o que é igapó. Né? Igapó é a gente que fala aqui. Igapó é a floresta que é inundada por água preta. Tá? E aí o objetivo era esse. Então, a gente tinha uma área lá que não era impactada pela usina, pela hidrelétrica de Balbina, e uma área que era. Então, a gente comparava o estoque de biomassa, ou seja, o quanto de madeira permaneceu viva em pé e como essa vegetação mudou. Então, assim, a climatologia ela acaba trazendo assim um leque muito grande. Se você quiser estudar o impacto de uma floresta, se você quiser estudar o impacto do solo, se você quiser estudar o impacto dos resíduos sólidos, sempre vai ter climatologia no meio. Porque ela faz essa dinâmica, desde o ciclo hidrológico, como a quantidade de chuva, a ausência de chuva, principalmente quando você está estudando o impacto de um rio, de um igapó, numa vegetação. E aí, quando eu cheguei lá no sul da Bahia, de uma certa maneira, quando você estuda uma floresta impactada, que o Bruno visitou nossa universidade, ele falou assim, olha, eu queria que você visitasse um plantio de pau-brasil. Porque esse plantio é o seguinte, eu plantei essas árvores em 2012,
E essas árvores foram plantadas, as mudas são do mesmo lugar. Eu plantei essas árvores, e umas árvores têm um diâmetro assim, ele não é engenheiro, né? Assim, e outras são desse tamanho. Eu queria saber o que está acontecendo com essas árvores. Aí eu falei, vamos visitar as árvores. Claro que eu queria ir para Trancoso também, né? Chegando lá, o que a gente observou? Bruno, mesmo que você tenha árvores de diferentes diâmetros que foram plantadas no mesmo ano e que você sabe que as mudas vieram do mesmo lugar, a gente tem aqui diferentes tipos de pau-brasil. E esses diferentes tipos, eles crescem de diferentes maneiras, sob diferentes condições climáticas. Aí a gente veio o desafio de entender como... Eu vou pedir desculpa que essa apresentação está em inglês, foi do último relatório, mas eu faço tradução e é bem tranquila de entender. Como cresce e qual a qualidade de madeira, como a qualidade da madeira é afetada na floresta atlântica de pau-brasil, da espécie de pau-brasil. Por quê? Quando a Simbioses começou a plantar pau-brasil, eles já sabiam que pau-brasil é considerada a melhor madeira do mundo para arcos de violino. Então, quando você vê um violinista, um cello, né, ou instrumentos de corda, usando aquele braço, ele é feito de pau-brasil. E o pau-brasil é uma espécie endêmica do Brasil. Nós somos chamados brasileiros, nosso país tem esse nome por causa dessa espécie. Então, a gente está falando de uma espécie que nomeou o país e que começou, o país tem um histórico de exploração, tem 500 anos que a gente explora pau-brasil. E tem 500 anos que a gente ainda não sabe como plantar pau-brasil e utilizar ele de forma sustentável. E isso eu estou falando da espécie que nomeou o Brasil, imagina outras, né? Mas, enfim, a ideia é, a gente precisa entender como essa madeira cresce, a gente precisa entender a qualidade dessa madeira e fazer novos plantios, porque a demanda dela é grande. E, hoje em dia, você pode entrar em qualquer mata nativa do sul da Bahia, da costa atlântica, você praticamente não acha mais árvore de pau-brasil. As que existem, a localização precisa ser limitada a um grupo de pessoas, porque é realmente uma raridade. Tá? Tem uma árvore, por exemplo, que acharam lá em Itamaraju, que tem 600 anos, eu tenho a foto dela, trouxe para vocês, mas a localização dela não pode ser divulgada. Então, quando você vai aqui estudar uma espécie, visita a parcela, coloca lá no artigo a localização, é massa, né? Muito bom, o pau-brasil não pode. Se for nativo, não pode, nem na publicação do paper. Porque você não sabe se é algum arqueteiro, se é aquele que faz o trânsito, né, entre o Brasil e vende a madeira para fora, vai lá e manda derrubar e vende a madeira. Vale muito dinheiro mesmo. Então, a gente fez essa parceria, eu, o professor Daniel Piotto e o professor Wade Thomas, lá do Jardim Botânico de Nova York, e começamos esse projeto. Então, prioritariamente, a gente sabe que hoje, Mata Atlântica nativa, a gente vai ter só uns 17% de Mata Atlântica. Uns 12% nativa, o resto tudo secundário que já cresceu. Né? Então, derrubaram, já cresceu algumas lá e dá para chamar de mata boa, assim, né? Mas, prioritariamente, é uma espécie que vai lá desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. A gente tem alguns plantios em São Paulo, ela vai crescer por causa do ambiente, mas não tem a mesma qualidade. Vou passar rapidinho. Essa espécie também já foi classificada pela CITES como no apêndice 2. Quando você tem uma espécie florestal que é colocada nesse apêndice, significa que ela pode ainda ser comercializada, mas com restrições. E, hoje em dia, existe uma briga, ou vou chamar uma briga, né, uma tentativa de colocá-la no apêndice 1. Quanto menor o apêndice, significa que mais restrita ela vai ficar. Isso significa que até um músico que precise viajar com arco de violino de pau-brasil, ele precisa de toda a documentação, desde o DOF, a rastreabilidade, de onde essa árvore foi plantada, para ele fazer qualquer trânsito internacional para provar que aquela árvore não vem de uma árvore nativa ilegal, tá? De tráfico internacional. O pau-brasil, basicamente, ele vai ter 3 morfotipos. Aqui a imagem não está muito boa, mas são árvores que são plantadas dentro do sistema agroflorestal de cacau, que é muito comum no sul da Bahia. Então, dá para ver aqui as árvores de cacau, e essas árvores mais altas são árvores de pau-brasil. Tá? Ele vai ter 3 morfotipos. Deixa eu ver se eu tenho aqui a foto dele.
Vou passar um pouquinho mais rápido aqui para vocês verem. Ah, não vai estar aqui. Ok. Foi iniciado alguns estudos em 2004, onde essa instituição que eu estou trabalhando, o IPCI, fez a distribuição, incentivou, né? Ele trouxe recursos para produzir mudas e distribuir lá na região do sul da Bahia até o Pernambuco. Até lá no Pernambuco é Rio Grande do Norte também, né? E aí eles produziram muitas mudas mesmo, mais de 100 mil mudas, distribuíram, investiram lá $350 mil para fazer isso. O que aconteceu? Lá junto com a CEPLAC. A CEPLAC tem aqui em Rondônia, né? Tem aqui em Porto Velho. Se vocês andarem lá na Jorge Teixeira, ainda tem um prédio lá, caindo aos pedaços, mas ainda tem CEPLAC. Essa primeira iniciativa deles, que foi essa produção grande de mudas, eles não tiveram nenhum retorno do que aconteceu com esses plantios. E aí, juntando com o Bruno Mariani, lá na Simbiose, eles falaram, vamos fazer um projeto para entender o que aconteceu com esses plantios. Foi aí que nós começamos a brincadeira mesmo. E aí nós pegamos todos os plantios possíveis, fizemos um inventário florestal, que é você medir a altura do peito, medir a altura da árvore, ver o espaçamento entre as árvores, ver se era um plantio puro, se era um plantio consorciado, por exemplo, como aquele de cacau ou com outras espécies, e começar a analisar os parâmetros da madeira. Tá? Então, a gente foi fazendo isso ao longo de toda a costa atlântica. Foi um trabalho que demandou bastante tempo. Por quê? Porque, se a gente olhar do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, a gente tem um gradiente climático. Quando começa a chover aqui, não está chovendo aqui. A estação chuvosa, quem lembra lá da aula da professora Juliana e professor Carlos? A zecite vai descendo, vai subindo, né, professora? E aí a gente tem as estações chuvosas, as estações secas, a quantidade de umidade, a insolação, ela vai alterando, e isso afeta também o crescimento da árvore, né? Isso afeta também a qualidade da madeira. Então, esses plantios, eles crescem sob diferentes condições climáticas. E aí o primeiro desafio foi, o que está acontecendo com essas espécies em termos de variações climáticas? Por que elas são tão diferentes no mesmo local e diferentes dentro da costa? E aí a gente foi visitando vários plantios ao longo da costa. Então, eu viajei de carro do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. E deu muito trabalho. E aí a gente fez isso, né? Mediu o diâmetro e a altura do peito, mediu a altura, e foi lá no INPA que eu aprendi uma técnica chamada dendrocronologia, que é a ciência que estuda os anéis de crescimento das árvores. Então, onde a gente podia, né, que tinha um raio, que uma árvore caiu, aconteceu alguma coisa, pegava um disco de madeira, ou fazia aquele furo, vou mostrar para vocês como é que a gente fazia um furo com uma furadeira elétrica, para estimar a idade dessas árvores. Mas, professora, você não sabia a idade do plantio? Sim, eu sabia a idade do plantio. Mas essa técnica ajuda você a entender como a árvore cresceu ano a ano. Então, o que ela vai dizer? É como se você desse um microfone, literalmente, para a árvore. Ela vai dizer assim, olha, no ano que choveu muito, eu não gostei, eu cresci só um pouquinho. E no ano que choveu menos, eu gostei pra caramba, ó, deu uma espichada. Mas o que isso significa? Que se a árvore cresce mais rápido, a densidade da madeira é menor. E para você fazer um arco de violino, quanto maior a densidade da madeira, quanto mais adensada, quanto mais dura é uma madeira, é melhor. Então, assim, são várias interfaces. Vai vendo aí, como diz o baiano, vai vendo. Aí que eram nossas hipóteses. A gente fez essa viagem pela costa. Aí a gente observou os diferentes tipos de pau-brasil. Naturalmente, ao longo da costa, a gente vai ter o pau-brasil folha de arruda, que é uma folha menorzinha, ela vai ter aí mais ou menos uns 3 centímetros. Depois a gente vai ter o pau-brasil folha de café, que só cresce aqui no sul da Bahia e no Espírito Santo. Ele vai ter também uma folha mediana, né? Essa folha vai ter mais ou menos uns 5 centímetros. E o pau-brasil folha de laranja, que só cresce no sul da Bahia. Que essa é a nata da nata. A melhor madeira que tem para fazer arco de violino é essa. E aí a gente foi fazendo essa viagem ao longo da costa, identificando as árvores nativas, com os diferentes morfotipos, mas também tentando entender nos plantios como que esses plantios foram feitos. Foram feitos com pau-brasil arruda, pau-brasil café, pau-brasil laranja, e aí depois comparar os nossos resultados da análise da madeira para saber qual tipo era melhor e qual madeira era melhor. Tá? Vamos lá. Ok.
Aí essa técnica que a gente usa, você não precisa derrubar a árvore. Então, a gente pegava o disco de madeira quando tinha disponível, mas, de modo geral, fiquei um pouquinho musculosa, né? Porque, brincadeira, gente, a árvore é muito dura, não dava nem para eu usar o trado. Então, a gente usava uma furadeira elétrica, acoplava esse trado e conseguia tirar essas amostras aqui, que tem 5 milímetros. É como se fosse um canudinho mesmo, que você toma no refrigerante, tira uma amostra de 5 milímetros. E aí, se você faz essa perfuração transversal, você consegue ver os anéis de crescimento. Então, você imagina o disco ali, você tirou uma baguetezinha ali do disco, beleza, conseguiu ver, não é a mesma qualidade de um disco de madeira, mas você consegue entender o crescimento daquele plantio ano a ano, utilizando essa baguete. E ainda consegue fazer análise de todas as propriedades da madeira possíveis, né? Vamos lá. Esse aqui, eu só estava contando a história porque a Makita, vocês conhecem a Makita, a marca de produtos, né? A Makita, do Japão, foi um desafio tão grande, que o gerente lá regional da Bahia entrou em contato com o pessoal lá da Makita do Japão para ajudar a gente, porque a árvore era tão dura, que a furadeira elétrica não era capaz de entrar dentro da árvore. Então, eles precisaram ajudar a gente para... Aí eu falo como a física que a gente estuda aqui na faculdade, aqui durante o curso universitário, ela faz diferença. Precisei sentar, abrir um livro de física, relembrar o que é a força de torque. Quem lembra o que é a força de torque? Eu não lembro, né? Relembrar o que é a força de torque. Por quê? Porque a furadeira tinha potência, mas não precisava de potência. Eu precisava que as engrenagens funcionassem, aumentando o torque, para que o trado entrasse lentamente na árvore. E como ele na ponta ele tem um parafuso, ele é como se fosse aquele macarrão parafuso, se eu fosse com força, ele moía a madeira, mas com a força de torque, ele entra e pega integralmente a madeira e traz de volta. E aí você lembra da física? Se você tem um vácuo, porque a broca é oca por dentro, precisa voltar com a madeira, se eu vou com vácuo, o que acontece? Ela não sai nunca mais, né? Então, precisei pegar um livro de física básica, minhas irmãs, meus irmãos lá, e sentar e estudar o funcionamento da furadeira com trado para coletar minhas amostras de madeira, né? Então, assim, tudo que a gente vê aqui, uma hora a gente usa, garanto para vocês. E aí, aqui, a gente fez inúmeros testes, pegava outras madeiras assim com alta densidade e tal, mesmo assim, na hora do campo, e no campo, no meio de uma floresta, no meio de um plantio, você não tem uma tomada. Então, o pessoal que usa furadeira aqui, mais os homens, né? Se você tem uma furadeira que é ligada na tomada, a potência é maior. Uma furadeira com a bateria não é menor a potência? Então, você precisava pensar em todas essas soluções. Eu fui literalmente uma engenheira, me senti uma engenheira mecatrônica. Falei, vou para a NASA, me senti um astronauta. Mas conseguimos resolver e fizemos a nossa coleta. E a Makita do Japão ajudou a gente. Aqui, só para vocês entenderem como a árvore é dura. Esses aqui são os 2 mateiros que estavam trabalhando com a gente. Entramos na árvore de pau-brasil, criou o vácuo, a seiva colou, porque aqueceu o trado. E aí, coitado do seu Rubens, pegamos aqui a outra árvore, imprensamos, puxamos. Esse trado está até lá, tá lá até hoje, no Rio Grande do Norte. A floresta Eunísia não sei o quê. 1.200 € esse trado. Aí a gente vê que fazer ciência não é brincadeira, né? A gente precisa de recurso, precisa de incentivo, é caro, dependendo do projeto que você for fazer, e que você precisa trabalhar com excelência, com eficiência. Como é que você justifica que você deixa um trado de 1.200 € lá, né? Mas acontece. E você tenta minimizar os erros e minimizar essas problemáticas, né? Olha aí, alguns casos também. Como vocês veem, é um parafuso, né? O trado quebrou pela força que a madeira tem. E aí você pergunta, professora, como é que uma madeira de pau-brasil tão dura faz um arco de violino que é tão curvilíneo, né? Essa madeira ela tem uma propriedade que, no fogo, ela é extremamente flexível. Então, ela pode ser extremamente dura, mas, na hora que você coloca no fogo, você consegue shapear ela. Você consegue fazer a curvatura perfeita para ela permanecer daquele jeito. E aí você amarra lá o fio de cabelo de cavalo que eles colocam, né?
Então, amarra os fios de cabelo de cavalo e dá aquela sonoridade magnífica, né, da música clássica que a gente escuta nos concertos. Então, olha a riqueza das nossas espécies madeireiras no Brasil. Isso a gente está falando de uma espécie florestal, que é o pau-brasil. Aí a gente partiu para o trabalho. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir para o laboratório. Fizemos um intenso trabalho de análise das propriedades mecânicas, propriedades físicas, densidade, módulo de elasticidade, Young módulos, tudo que era possível, compressão, para analisar essas amostras que a gente coletou ao longo da costa atlântica. E aí, olha aqui, não sei se vai dar de ver aqui. Por que os portugueses chegaram aqui no Brasil e se encantaram pelo pau-brasil? Alguém sabe? Por causa da tinta. Então, o que acontece? Naquela época, lá, naquele século XVI... Me ajuda aí, mamãe, que eu não sou ruim de história. Século XVI, eles faziam o comércio de especiarias da região ali do sul da Ásia. Quando os portugueses chegaram aqui na costa atlântica, eles falaram, meu Deus, essa madeira tem uma tinta vermelha. Se vocês forem olhar os livros mesmo da época medieval ou dessa época, só a realeza usava púrpura, usava cor nas vestes, porque era coisa de gente muito rica na época. Então, quando eles viram para o Brasil, eles perceberam que tinha a famosa brasilina. E essa brasilina poderia acabar com essa historinha de português ter que ir lá no sul da Ásia, ter que ficar fazendo aquela viagem e ter um mercado exclusivo para eles de pau-brasil. Óbvio que isso não durou muito tempo. Aí vieram os franceses, holandeses, veio todo mundo, os espanhóis, falaram, eu também quero minha fatia do bolo. Mas o foco começou aí. E aí eu até trago esse exemplo. Isso aqui é uma madeira de 45 anos, mais ou menos, que a gente conseguiu coletar. Na hora que a gente faz a saturação dela, para fazer análise de densidade da madeira, ela começa a soltar a brasilina. E algumas soluções, aqui são árvores mais novas, ela fica marronzinho, clarinho, mas você tem amostras que a água fica realmente vermelha. E é muito bonita, uma madeira muito bonita mesmo. Tá? Para você, o que os músicos ou os fazedores de arco avaliam na hora de escolher uma ripa de pau-brasil para fazer um arco? Eles usam esse look meter, né, que é um instrumento que você coloca, é como se fosse um cabo, ele vai ter uma pontinha ali metálica, coloca na madeira, vai emitir uma onda eletromagnética. Quando essa onda volta para o sensor, ele vai dar uma medida. E aí, essa medida, dependendo do valor da medida, ele vai dizer, não, essa madeira é boa, vai dar um arco bom ou não vai dar. Mas aí a gente percebeu que essa medida era muito imprecisa, era muito assim, não tinha uma análise melhor dos parâmetros. E aí foi quando a gente começou a brincadeira mesmo no laboratório. Aí, como eu falei, para análise da dendrocronologia, a gente cola as amostras, são 5 milímetros aqui, cola essas amostras, dá para ver direitinho os anéis, né, faz o polimento, aqui sou eu polindo madeira, então engenheiro ambiental até hoje, tá? Porque a gente usa uma máscara, parece que eu saí de Chernobyl, mas a gente precisa fazer esse polimento, coloca lá na lupa, na lente, faz a marcação dos anéis de crescimento e joga lá no software, e aí a gente consegue ver como essa árvore cresceu ano a ano, nos diferentes plantios e nos diferentes tipos de pau-brasil. Olha só que lindo, as amostras com a brasilina disponíveis aí para a gente ver. E a gente usou a metodologia padrão. Então, até o protocolo... Eu lembro que eu fiz aqui um PIBIC com a professora Maria José. Ela não ficou muito tempo, né, professora? Era de química orgânica. Na época, eu falava assim, meu Deus, para que eu fiz? Não tem nada a ver com química orgânica, não tem nada a ver com essa bancada de laboratório. A gente usa tudo, gente. A gente usa tudo que a gente aprende aqui. Foi assim, um PIBIC que foi muito desafiador para mim. Nunca fui uma melhor aluna de química, fui péssima, inclusive. Mas aquele PIBIC me ajudou nessas etapas, porque a gente precisa de um protocolo padrão também de laboratório. Respeitar o método científico, mas entender como é que funciona essas interações. Tá? Aí a gente usou algumas variáveis bioclimáticas. Lembra que a gente mostrou que lá ao longo da costa tinha toda uma variação de precipitação, de umidade, de fotoperíodo, né? Até o fotoperíodo a gente colocou lá, de insolação,
e utilizou os métodos estatísticos. Um conselho que eu dou, se você for seguir o setor privado, o setor acadêmico, chão de fábrica, não interessa, gente, estuda estatística. Dá assim, um upgrade na sua carreira, é muito bom você saber estatística. Até para você chegar lá, por exemplo, hoje em dia eu penso assim, né? Quando eu estava no chão de fábrica, para você chegar lá com o seu coordenador, com o seu gerente, olha, dê uma analisada nos dados, a gente pode otimizar a produtividade assim, 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 e apliquei um método estatístico. Aí você fica com aquela cara de engenheiro intelectual, é bom, né? Mas, assim, é legal você mostrar esse tipo de expertise. E, se você for seguir a carreira acadêmica, não tem mais nem como. Se tu não souber estatística, nem vai, nem tenta. Porque não dá. E aí você tem uma geração que está vindo aí também. Eu apanho no R, mas já tem uma galera lá no Python, é impossível acompanhar. É impossível acompanhar, né? Então, já no R ali, já passo muita dificuldade, ali já pego uns mini cursos no YouTube e falo, meu Deus do céu, esse modelo multivariado aqui não está saindo, minha irmã, me ajuda. Então, assim, se for seguir a carreira acadêmica, foca nisso, é muito importante mesmo. Pega lá o Goethe, faz a base, se joga no R, se joga no Python, que dá muito bom, é muito benéfico, tá? A não ser que você tenha muito dinheiro também para pagar um colega lá para fazer suas análises estatísticas, mas na hora de explicar, você não entende nada, também não funciona, é uma recomendação mesmo muito forte. E aí a gente fez essa análise das variáveis, observou onde tinha uma correlação positiva, uma correlação negativa, tá? Já temos os resultados prévios, é um artigo que está para sair. E aí, só para contar um pouquinho da história de campo. Lá em novembro de 2018, no sul da Bahia, a gente começou a fazer as primeiras medidas na fazenda Nova Aurora. Tá? Esse era um plantio que era consorciado com cacau, os tratos silviculturais estavam seguindo a normativa do que a engenharia florestal clássica fala, poda, uso de fertilizante, uso de adubo, uso de inseticida bio e etc, etc. Era um fazendeiro super rico, né, que ele tinha essas condições de fazer tudo isso. Deu entrada no processo para fazer a coleta da madeira, né, certificar todo o plantio dele. Depois a gente foi para Maristela. Olha, e aí você imagina que você é um fazedor de arco. Quando você vê uma árvore dessa aqui, ó, o fuste está retinho, né? Você fala assim, opa, aqui dá para tirar, fazer vários arcos. Então, é uma análise que você chega e precisa ver até a estrutura da madeira para saber se aquilo vai dar um bom arco de violino. Se você vê uma árvore torta como essa, não faz sentido. Como é que você vai fazer um arco daqui, né? Ela precisa crescer em linheiras. E tem todas essas condições sanitárias da árvore também. Então, lá em dezembro de 2018, a gente já começou lá no sul da Bahia, e aí veio o Covid. Né? Tinha acabado de chegar lá, professora, comecei um projeto como esse, que foi tão legal, veio o Covid e tudo parou. Mas aí a gente continuou fazendo as coletas em fevereiro de 2020. Coletamos as primeiras amostras, e eu já contei para vocês previamente qual foi todo o trabalho de desenvolver uma tecnologia para a gente fazer essa coleta de uma árvore tão dura, mas fizemos essas primeiras coletas, descobrimos que tinha uma praga numa madeira dessa, aí falamos assim, meu Deus, como é que um bicho consegue furar uma madeira tão dura? Né? Porque quando você vai lá numa produção de pinos, é uma madeira tão leve, tão fina, que eles precisam estar sempre cuidando do plantio para que não tenha ataque de praga. Né? A praga corrói, come a árvore, uma árvore muito, vamos imaginar assim, muito fácil de ser comida por praga. E uma árvore com uma densidade mais de 1.0, 1.02, conseguia ter uma praga que conseguia coletar. E aí eu falo que a brincadeira da silvicultura é essa. A gente percebeu que essa praga só acontecia em plantios que eram consorciados com plantas frutíferas. Então, onde tinha manga, onde tinha jambo, onde tinha cacau, as árvores de pau-brasil tinham ataque de praga. Tá? Aí fizemos todo um trabalho de laboratório só com o que a gente coletou ali no sul da Bahia, que foi um trabalho bem exaustivo também, porque é uma amostra pequena. Então, a gente não pode perder muitas amostras. Se você tem essa coleta, ela é uma coleta preciosa, não dá para ficar recoletando. Até plantio de pau-brasil, por ser uma espécie nativa, você precisa de autorização do IBAMA. Essa licença pode demorar muito tempo para sair. Uma vez que você tem ela, coleta e armazena a amostra para conservar ela. Aí tivemos mais outro desafio da praga, para identificar. Aí, quando você descobre uma praga, isso eu estou falando de uma espécie, você precisa observar todo o ciclo de vida dela.
E, às vezes, isso você precisa observar ela na primavera, quando ela está em larva, quando ela está ovando, para saber como tratar esse problema. Para o produtor é muito fácil, ele pega um inseticida, joga lá e acabou, né? Mas aí a gente não sabe o efeito disso no crescimento da árvore e na qualidade da madeira. A gente continuou nossa etapa de furar, com a técnica melhor, já sabendo o que estava acontecendo. Olha aí como é que é a furação da árvore. Daí já não conseguia mais furar, nosso mateiro Lucas aí fazendo todo o trabalho manual. Percebemos que a furadeira elétrica não era capaz de ser inserida toda na árvore, ela só dá aquele primeiro engate, que é a força de torque. Para a gente não perder no vácuo, tira a furadeira elétrica, vai no braço, e aí consegue tirar a amostra. E o meu trabalho é um trabalhinho de tirar a amostra e fazer o armazenamento dela bem bonitinho. Isso tudo é lá no sul da Bahia, tá? Para depois levar ela para o laboratório. Aí isso foi repetido no laboratório de novo, a gente foi sempre aprimorando. E essa foi uma das madeiras, umas árvores mais antigas que eu achei, com mais de 50 anos. Não era vermelho, era roxo. Era roxo, roxo vivo, a cor do líquido que saía da madeira. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi foi essa madeira. Dá para ver pela mão, assim, a tintura roxa. Eu fiquei vários dias com a mão roxa. Aí continuamos com o desafio do Covid, fomos lá para o Espírito Santo, onde eu vi a maior quantidade de plantio de eucalipto na minha vida, foi nesse trajeto ali, do sul da Bahia até o Espírito Santo. E aí foi quando eu tive a experiência que teve uma árvore lá, que ela tinha uns 20 anos, 12 anos, e o galho caiu, né? Aí eu falei assim, seu Floriano é um senhor alemão que mora lá, Floriano Schaffer, e ele é um arqueteiro, ele é um fazedor de arco. Eu falei, vamos fazer um arco desse braço que caiu e vamos fazer um teste? Vamos chamar o professor de violino aqui da cidade e aí vamos ver qual arco que ele acha melhor. Foi quando a gente produziu os 3 arcos de violino, eu ajudei na produção, foi um processo muito interessante para perceber como a madeira ela é toda modulada mesmo no fogo, e é um trabalho muito delicado, né? O próprio fazedor de arco, quando ele coloca a baguete no fogo, ele vai escutando, ele bate na madeira, escuta o som, para entender como aquilo vai ser no violino. É um trabalho assim, não é qualquer um que consegue, é passado de geração. É o bisavô dele que ensinou ele. Por exemplo, eu não consigo fazer um curso para virar fazedora de arco de violino. Isso não acontece, é um talento mesmo, é uma profissão raríssima. E aí ele fez esses arcos, eu só ajudei no que eu podia, né? Como eu falei para vocês, isso aqui é crista de cavalo, essa parte branca, e essa é a madeira de pau-brasil. E aí a gente chamou lá um violinista para fazer o teste com esses arcos, e, pasmem, ele achou... Aqui tem um vídeo, né? Eu não quero me estender mais muito. Não sei se vai tocar o som. Esse aqui é o professor da orquestra do Espírito Santo. Ele é professor de violino, ele toca na orquestra, não é filarmônica, não é a filarmônica é a maior que tem, que está abaixo, né? Eu não lembro mais o nome agora. Ele fez o teste, a gente pegou um arco de uma árvore nativa, um arco de uma árvore plantada e um arco que foi feito desse galho que caiu. E aí não contou para ele o que era o quê, só deu para ele tocar. E aí a gente percebeu que ele falou assim, olha, o melhor arco que eu gostei foi esse aqui. Quando a gente foi ver, era o arco do braço que caiu. Ou seja, era o arco mais jovem, com a madeira mais leve, entre aspas. E aí veio um outro desafio. Olha como a silvicultura é. Se eu sei como a árvore cresce, se eu sei as condições climáticas, se eu sei as condições ambientais, se eu sei os tratos silviculturais, a poda, fertilização, adubagem, se eu sei as condições de corte também que fazem diferença, como que um violinista fala para mim que o melhor arco é de um braço de uma árvore? Ou seja, todo o meu trabalho eu joguei fora. O que aconteceu com o meu trabalho todinho? Fui lá no laboratório, fiquei horas, coletei na costa do Nordeste inteira, fiz todas as análises possíveis de madeira, e aí o violinista fala para mim que o melhor arco é do braço que caiu com a densidade menor. Aí é que vem o desafio da engenharia. A gente percebeu que a habilidade do fazedor de arco, de entender como usar aquela madeira, é a coisa mais valiosa que existe nesse projeto. Então, quando eu fui para Viena, na Áustria, que eu fui para o workshop, para a oficina
de um dos fazedores de arcos mais famosos do mundo. Ele falou assim para mim: Juliana, quando chega aqui um asiático, vamos falar assim, uma pessoa do continente asiático, ela tem as mãos finas, delicadas. Eles precisam de arcos que são pesados. E dependendo do estilo musical que essa pessoa toca, vocês já viram a gente toca violino assim, rapidinho, né? Aí sai aquela música, né, acelerada. E tem gente que toca um violino que vai fazer um clair de lune, vai fazer uma música suave. Mas um violinista, um cellista asiático, ele vai ter a mão fina, muito leve. Ele precisa de um arco que tenha peso, mesmo que ele vá tocar numa alta frequência ou numa baixa frequência. Se você vem com um violinista, com um musicista, vou falar musicista, europeu, principalmente alemão, a mão dele é grossa, pesada, e ele precisa de um arco leve, porque ele já tem muita força. E aí, o fazedor de arco, olha como essa profissão é incrível. Quando o musicista chega para ele, ele fala assim: olha, esse é meu estilo de tocar e eu preciso de um arco que tenha essas características. Aí o fazedor de arco ele vai sentar, ele vai olhar todo o escopo de madeira que ele tem, e ele vai ver o perfil do musicista, ele vai tirar uma tábua e ele vai trabalhar ali, ó. Cada grama, aqui é contado, tá? A quantidade de gramas de madeira que ele tem aqui, ele vai contando em cada seção desse arco, porque isso tem a ver com a maneira que o musicista vai tocar. Aí eu fiquei, uau, foi exatamente essa expressão. Não joguei meu trabalho fora. Mas eu consegui entender que, independente da qualidade da madeira que eu tenho, eu posso ter um plantio de 12 anos com uma densidade leve, dependendo do objetivo do meu musicista e da capacitação do meu fazedor de arco, ele consegue usar aquela madeira. E ele consegue entregar ela para um musicista famoso e fazer uso dela. Aí, e pode ser vice-versa também, pode entregar para um estudante, uma pessoa que está aprendendo a tocar violino. Aí o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aí o que acontece? Voltei para o Brasil, passei uma temporada no Brasil. Sabe qual é o maior problema que eu tenho aqui no Brasil? IBAMA, SEMA, INEMA, na Bahia, INEMA. Universidades diferentes, não só a minha, porque tem a Universidade de Pernambuco, tem a Universidade do Espírito Santo. Aí tem um pesquisador lá no Pernambuco, tem um pesquisador do Espírito Santo. Fazedores de arco brasileiro que briga com o fazedor de arco internacional. Pequeno produtor, médio produtor, produtor de grande porte. O maior desafio do meu projeto é juntar todos esses agentes e entender que a espécie que deu nome para o nosso país não se sabe como manejar ela. Isso é muito triste. Ela tem um altíssimo valor econômico. É uma espécie valiosíssima, que se a gente soubesse utilizar os plantios, se a gente soubesse criar comunicação entre todos esses agentes envolvidos, a gente teria um mercado sem dimensão dos benefícios econômicos e do respeito às árvores nativas que precisam ser preservadas. Sabe por que até hoje continuam tirando a árvore nativa de pau-brasil da floresta, ilegalmente? Porque não há nenhuma relação amorosa, pacífica, entre esses agentes que deveriam estar realmente preocupados com o manejo sustentável dessa madeira. E aí o mercado ilegal continua, ele vigora. E aí tem uns inteligentes que pegam essa árvore nativa, vendem aqui por R$1.000 uma tora de madeira de pau-brasil. Você chega lá na Alemanha, na França, um fazedor de arco vende 3 arcos por ano e não precisa trabalhar mais. Porque o arco mais barato que ele vende é 10.000 euros. Mais barato. Dependendo do músico que ele for atender, a gente está falando assim, de coisas fora do... Assim, não dá nem para imaginar. E aí o que eu coloco? A silvicultura. Aí a gente tem pesquisador que chega assim e fala assim: não, professora, tem o ipê, tem a manílcara, que são outras espécies, que dá para fazer arco, dá tudo certo. O arco é uma beleza. Você pode viajar o mundo inteiro. Eu fui lá para Viena, eu fui lá para a Alemanha, eu fui lá para a Suíça.
Todos os países, eles só querem árvore de pau-brasil. A flexibilidade que essa madeira tem não existe. E a gente está falando de uma espécie. Imagine se a gente for ver todo o desafio da legislação para você ter a produção sustentável de madeiras nobres que a gente tem disponível aqui na Amazônia e na Mata Atlântica. Esse é um desafio. E a gente não está nem perto de resolver o desafio do pau-brasil. Então, a silvicultura de espécies madeireiras nobres, ela envolve uma escala tão grande de desafios, de complexidade, desde a escala social, desde as instituições de fiscalização, desde as instituições científicas, porque a gente não tem suporte, e até aqueles pequenos produtores que poderiam estar facilitando o processo e não ajudam a gente. Às vezes, eles sabem a localização da árvore nativa e nem entregam, porque eles vão receber uma cesta básica. Uma vez eu cheguei numa fazenda, e o cara estava queimando uma tora de pau-brasil. Eu falei, meu senhor, pelo amor de Deus, eu não estou acreditando que o senhor está queimando, não. Ele falou, não, doutora, me chama de doutora, não sou nem doutora, né? Não, doutora, sabe o que é? É que essa árvore aqui, ela demora aqui só para queimar, né? Tinha, no mínimo, ali uns... Na hora que eu olhei a tora, eu falei, nossa, acho que tem uns 50 mil euros aí brincando. Porque, como a densidade é alta, realmente a combustão dela é mais lenta. Então, é uma árvore que queima lento. Então, para lenha... Ele falou, não, doutora, essa aqui é a melhor que tem para fazer lenha. E aí, o produtor passa lá 30 anos esperando para coletar, para vender, não consegue o papel para vender, e o caseiro dele derruba a árvore para fazer lenha. Entendeu? Então, assim, o desafio da silvicultura, ele vai muito além de você ir para uma bancada de laboratório. Aqui, por exemplo, foi um plantio. Olha essa árvore aqui, presta para fazer arco de violino? Não presta. Toda torta. Não teve trato silvicultural. Pegaram dinheiro, distribuíram a muda, mas não tinha recurso para fazer o manejo da espécie. Para ir lá todo ano fazer a poda adequada, entendeu? E aí o desafio vai muito além disso, vai muito além de visitar um plantio, de coletar madeira, de ir para o laboratório, de entender os agentes envolvidos, de entender a legislação. Vai de você criar uma conexão, e é o que eu falei hoje. A gente precisa, como profissional, ter uma inteligência até emocional para saber dialogar com todos esses agentes. De vez em quando chega um produtor, manda mensagens para mim, ô, doutora, o IBAMA me multou aí, tem 100 mil pau para eu pagar, eu não sei o que eu faço, me ajuda a escrever aí a minha defesa? O que eu faço? Não, é que a senhora entende pau-brasil, estou precisando da ajuda lá, porque senão... Aí vem o funcionário do IBAMA, fala comigo, ô, professora, bora participar de um congresso lá em Brasília para botar o pau-brasil lá no apêndice 1, para ninguém mais derrubar nenhuma árvore. Aí eu preciso estar encarando os fazendeiros, os fiscais, os outros cientistas envolvidos da área. Então, é uma comunicação que ela pode ser muito complexa. Mas a ideia é que a silvicultura seja construída, não só para o Brasil, mas de todas as espécies ameaçadas, seja construído esse diálogo e que a gente consiga ter uma legislação que é aplicável. Tem pequenos produtores que estão totalmente disponíveis a fazer plantios de pau-brasil, mas eles precisam de quê? Recurso. Aí você vai ver o Bolsa Verde. Sabe quanto que eles ganham por ano? Né? A gente estava conversando isso hoje, né, professora? R$100 por mês. Não dá nem uma cesta básica. Aí cheguei lá na Alemanha, lá com os fazedores de arco, uma reunião lá em Estrasburgo. Todo mundo sentado lá. Cada um, Gucci, todo mundo muito, muito bem, né? Muito bem aprimorado. Eu falei, minha gente, vocês querem madeira de pau-brasil, mas vocês não querem pagar para as pessoas cuidarem. Não dá para jogar responsabilidade para o governo brasileiro do produto que vocês mais almejam. Vocês têm recurso para ser padrinho de todo mundo lá. Entendem? Mas, assim, você precisa de um arcabouço, precisa de dados científicos para chegar lá e jogar isso. Você precisa construir essa trajetória. Então, assim, o desafio da silvicultura é muito grande, gente, é muito grande. Aqui foi uma floresta de pau-brasil que era só plantio de pau-brasil. Foi o melhor plantio que eu encontrei, as melhores características da madeira que eu encontrei. E esse aqui produz arco de violino de finíssima qualidade. Para músico famoso mesmo, lá para o Yo-Yo Ma, lá, quem conhece Yo-Yo Ma, lá em Nova York, tocar lá na Times Square, a céu aberto, entendeu? Esse aqui foi um plantio, olha só também, a brasilina saindo aqui. Tudo isso aqui eu levei lá para eles e mostrei esse relatório.
Então, você pode também mostrar isso para um relatório para o IBAMA, para a INEMA, para qualquer setor de fiscalização. O objetivo da civicultura aqui vai ser o quê? Olha lá, a gente lá dentro de uma área de preservação permanente fazendo a coleta. Eles falam, inclusive, que quando tem essa rabatana aqui, eles falam rabatana de tubarão, né? Aqui é que está o mel, né? É assim que fala o produtor. Aqui que está o mel, porque a madeira densa aqui dentro, né? Então, a melhor qualidade que tem é essa daqui. A gente furando aí, tudo lá no Rio Grande do Norte, eu trabalhei do laboratório. Aqui o nosso overview, minha proposta de doutorado. Ok. Então, aqui foi a oficina do Thomas Gerbert, né, que eu conheci lá. Esse é um produtor de arco, um produtor de arco é muito famoso, lá em Viena. Em Viena, ele vende esses precisa fazer 3, 5 arcos, no máximo, por ano. Ele não precisa trabalhar mais que isso. Aqui é a nossa turminha que trabalha todo mundo junto. O que é o desafio da silvicultura? É esse, gente. É criar esse diálogo entre todos esses agentes, colocando em prática soluções reais. Eu acho que, hoje em dia, na minha carreira científica, que eu ainda sou muito jovem, ainda estou começando, são 10 anos só de carreira, depois faculdade, né? Eu falo que a faculdade já é um mercado de trabalho, sim. Mas, nesses anos, é que a gente precisa ter um tato de que o desafio nunca para, nunca acaba. E, quando a gente se propõe a criar solução, a gente tem que parar também de olhar um pouco para a ciência do fim do mundo. Eu acho que o que me levou ao pau-brasil, o que me levou à civicultura de espécies nativas ameaçadas, foi isso. Me cansou aquela visão de está tudo se acabando, as florestas estão se acabando e nada mais tem solução. A gente precisa trazer soluções práticas e reais que podem funcionar. Hoje em dia, o meu trabalho rendeu o quê? A gente descobriu qual o melhor morfotipo, a gente descobriu quais as melhores condições climáticas, não tinha nada a ver com chuva, não tinha nada a ver com umidade, era fotoperíodo, por incrível que pareça. E fotoperíodo é a quantidade de horas de solares por dia. Apesar de você achar que na Mata Atlântica, na costa atlântica, que a gente não sente tanta diferença de quantidade de horas por dia, mas a espécie sente, ela é sensível. A gente percebeu que os tratos silviculturais faziam toda a diferença também. A literatura clássica manda você pegar uma árvore e podar, cadê? Podar ela aqui, ó. Crescer um galho, vai podar rente ao fuste. Não. Para o pau-brasil, não. Deixa 4 dedinhos a mais. São pequenos detalhes que o trabalho rendeu resultados impressionantes. A gente consegue, hoje, ter madeira de altíssima qualidade para produzir para músicos famosos, mas a gente consegue também produzir madeira para a indústria de arcos de violino do mundo inteiro, até para estudante iniciante. Se você tiver um filho de 3, 4 anos que quiser aprender a tocar violino, tem madeira para vender, para fazer o arco para ele. O objetivo nosso é criar o diálogo e uma legislação efetiva que funcione para a silvicultura do pau-brasil. E isso vai ser um desafio para qualquer espécie madeireira nobre que você for se propor a estudar, se propor a criar uma solução viável. Tá? Eu espero que vocês... Eu sei que tem muita informação, se deixar eu falo de pau-brasil aqui até meia-noite, né? Tem que parar. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, se tiver qualquer contribuição, eu sempre estou comparando espécies madeireiras aqui da Amazônia. Já peguei umas 2. A manílcara, por exemplo, é muito boa para fazer arco de violino. Ela é uma espécie nativa daqui, mas que as pessoas usam lá, e plantando lá ela também funciona. A legislação, pelo menos a estadual daqui da Amazonas, é diferente de alguns estados do Nordeste, mas eu estou sempre aberta para quem quiser fazer um diálogo sobre isso, quem tiver alguma solução para propor também, e qualquer pergunta que vocês tiverem. Agradeço demais a oportunidade. Eu espero que vocês vejam o meu trabalho como um trabalho que foge um pouco da gestão de resíduos sólidos, foge um pouco dos recursos hídricos, né, da poluição ambiental, mas eu continuo sendo engenheiro ambiental porque eu estou trabalhando para o meio ambiente, estou trabalhando para a natureza, estou trabalhando para as florestas em pé, mesmo que seja numa modalidade de plantio. Eu não sou engenheira florestal, eu sou engenheira ambiental, porque o meio ambiente agradece o que eu estou fazendo, tenho certeza disso, tenho muita consciência disso. Tá? Muito obrigada, boa noite a todos e qualquer questionamento. Agradecemos à professora Juliana
Rocha pela excelente e valiosa palestra, que nos trouxe importantes reflexões sobre os desafios da silvicultura de espécies madeireiras nobres em florestas tropicais. Neste momento, abriremos espaços para questionamentos, contribuições. Quem tiver interesse, levante a mão, por favor. Novamente, parabéns, Juliana, pela oportunidade de estar aqui conosco. A Juliana é egressa. Eu tive contato com ela quando eu também era estudante. Então, assim, é muito satisfatório a gente ver um fruto da casa. Hoje atravessou o Atlântico e está trazendo uma nova visão para a gente, porque até então, na nossa grade curricular, a gente não trabalha tanto com silvicultura. A gente trazia um pouco da nossa história, enquanto dos nossos ancestrais, de pau-brasil. Acho de suma importância a gente colocar isso em pauta e discutir. Então, tive hoje uma aula sobre silvicultura, achei importante, sistema agroflorestais, né? Ressaltar também que a Mata Atlântica, conforme está no nosso artigo 225 da Constituição, é considerado um patrimônio nacional, né? Então, a gente vê hoje que uma ação dessa está ali, né, perseverando, lutando pela preservação de algo que é tão exuberante e no nosso próprio país. Muitas das vezes a gente não tanto valoriza, nem mesmo a Amazônia, nós que somos amazônida, a gente sempre valoriza quem está fora. A gente fazia esse reconhecimento hoje, como tu tem feito no teu trabalho, né, acho que no mestrado, agora no doutorado, é satisfatório a gente ver e aplaudir e dizer depois, se possível, né, tu deixa para a gente o acesso às informações, nos artigos, nos relatórios, para a gente levar isso para os alunos, para mostrar que, além do que a gente trabalha no Instituto, né, com questões climáticas, resíduos sólidos, qualidade da água, tem uma outra visão, né, também isso que você coloca. E a gente valoriza também um colega nosso que é aqui da casa, que faz um trabalho exuberante, e quem sabe, mais futuramente, tem um aluno lá contigo na Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, era só isso que eu queria registrar e agradecer pela participação e somar aqui conosco na Semana de Engenharia Ambiental. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Dairon. Parabéns, professora Juliana, pela... Tinha alguém na minha frente, não? Não. Ah, então... Tá. Fiquei aqui imaginando economicamente isso daí, porque eu também tenho ações da Suzano e da Clabin. E aí eu fiquei pensando assim, se um aluno desse aqui chegar no mestrado para pesquisar o pau-brasil, e ele responder a seguinte questão: onde é melhor plantar, onde é possível? Porque assim, você falou que algumas espécies daqui também vão para lá, né? Para fazer esse violino. E aí, tipo assim, eu vou perguntar no nível nacional, assim, aí você faz um resumo aí, você tem esse poder de síntese. Onde seria também viável plantar pau-brasil, levando em conta legislação, logística e tal, sabe, assim, dentro da tua experiência, assim, e fica uma ideia para vocês ficarem ricos e lembrar de mim. Olha, primeiro um comentário sobre a fala do professor Dairon. Os cursos de engenharia ambiental em diferentes regiões do Brasil, eles vão ter focos específicos, né? Tem, por exemplo, acho que lá para rumo de São Paulo, uma vez eu pensei em fazer a mudança. Ele está mais, acho que no sul de São Paulo estava mais focado para recursos hídricos. Tem umas regiões do Brasil, acho que em Cuiabá é mais para recursos hídricos também. Para cá, para o nosso curso, está dentro das ciências ambientais. Se hoje eu trabalho com silvicultura, vem daqui, né? Foi um projeto de pesquisa que eu comecei com savana, ali na área do Exército. Tinha umas gramíneas que eu andava assim, ó. Eu chegava em casa, minha mãe sabe, desse jeito. Era uma savana gramínea, né, que é dessa altura, furando poço artesiano. E aí eu comecei a me perguntar por que aquela vegetação era uma vegetação de cerrado. Não sei se vocês, quando passam por essa savana, você observa que aquelas goiabeiras, tudo torta, assim, amarelinha. Eu falava assim, por que essa vegetação é assim? Uma vegetação típica de cerrado. Se você andar no cerrado, é daquele jeito. Aí eu fui perceber que era porque elas tocavam fogo todo ano e elas têm aquela característica para suportar, que só aquilo suportava, gramínea e vegetação típica de cerrado para aguentar aquilo ali. E aí começou essa fascinação pela interação biosfera-atmosfera. E aí foi quando eu fui para o mestrado, né, trabalhei com as florestas de igapó,
E aí entender essa dinâmica entre recursos hídricos, alterações climáticas, características climáticas e a vegetação. E as árvores, elas são extremamente inteligentes. Elas são capazes de contar qualquer história que você precisar, né? E aí, respondendo a sua pergunta, se você for ali na prefeitura do lado, tem uma árvore de pau-brasil. Sim, pau-brasil cresce na Amazônia. Mas, por ser uma espécie que é da Mata Atlântica, tem pau-brasil até no México, tá? Por ser uma espécie que é da Mata Atlântica, ela não vai crescer nas mesmas características. Já tentaram plantar... Eu vou falar uma coisa que eu já fiz. Já levei semente de tucumã lá para a Bahia, que eu sou doida por tucumã, né? E tentei plantar. Consegui? Não. Impossível. Mas lá na Bahia tem pupunha, tem o açaí jussara, que nem compara com o daqui. Tem espécie que não adianta. Você pode tentar fazer a reprodução dela em outro lugar. Mesmo até que ela cresça, ela não vai ter a mesma qualidade. Depois de viajar a costa inteira, Pernambuco, o estado de Pernambuco é onde tem a melhor madeira de pau-brasil da costa inteira. Não é à toa que, internacionalmente, não se fala um pau-brasil, se fala um pau de Pernambuco, né? Porque lá é o local que é ideal. É a condição do solo, vem toda uma característica geológica também, que você precisa entender. Então, as aulas do Heron fazem sentido também, tá, gente? Vem lá do cambissolo. É um solo que ele precisa ser mais arenoso do que argiloso. É uma madeira que demanda também muita água. E aí, esse local é o local que, se você pôr um plantio, fizer os tratos silviculturais corretos, você vai ter a melhor madeira possível, só que vai crescer mais lento, porque a densidade vai ser maior, e aí você vai ter finíssima qualidade. Mas se você plantar no sul da Bahia, se plantar no Espírito Santo, vai ter madeira boa também. Aí o fazedor de arco, dependendo da habilidade dele, atinge o céu, né? Então, se eu respondi sua pergunta, agora o desafio é recurso. O manejo dessa espécie, o plantio anual dele não é barato, tá? E, geralmente, o que funcionaria? Você consorciar, utilizar espécies associadas para você ter uma renda anual. De plantar qualquer coisa vai dar trabalho. Se você plantar mamão, se você plantar pimenta do reino, vai dar trabalho. Você tem que tomar cuidado, você tem que olhar se tem praga, você tem que ver a condição do solo, você tem que adubar, dá trabalho. Então, uma espécie de madeira nobre vai dar mais ainda, porque é um desafio de legislação. Você tem que ter custo com advogado, custo com o engenheiro florestal que vai fazer o licenciamento do teu projeto. Tanto que a minha proposta de doutorado é o quê? É botar o IBAMA, o pessoal tudo junto para trabalhar com a gente. Ou trabalha e ajuda o produtor pequeno a fazer o plantio, ou então não adianta cobrar na legislação que proteja a espécie. Eu preciso que essas instituições de fiscalização estejam juntos lá com o produtor, dizendo, vou te dar incentivo, vou te mostrar a técnica, vou facilitar o processo burocrático para que esse plantio seja regularizado. Entendeu? Então, assim, te dizer quanto, se é possível, olha, nem eu que trabalho com a espécie consigo fazer um plantio, mas estamos tentando. Estamos trabalhando nisso, tá? Professora, boa noite. Meu nome é Emily. É um prazer estar participando aqui junto com vocês. Eu estou aqui de gaiata, que eu sou do curso de agronomia, e eu me senti honrada, porque daqui a uns períodos eu vou estar estudando silvicultura e meus olhos se encheram aqui. E eu gostaria de saber, primeiramente, parabenizar. Foi incrível. Foi meu primeiro contato com silvicultura e eu estou assim, motivada e animada para estudar a disciplina e ganhar dinheiro futuramente. Amém. Em questão, a senhora falou sobre o manejo. Eu queria saber se o agrônomo entrou nessa parte, porque até o momento a gente estuda as culturas como se fosse um paciente. Então, a gente faz análise do solo, a gente cuida realmente da planta até chegar ao nosso produto final. Se tem isso com a árvore, apesar da extensão, o prazo é muito longo, mas mesmo assim, creio que semente, a gente tem que cuidar, irrigar. Se vocês têm isso, conta isso no projeto, que eu li que tem a questão do... Eu não entendo muito de engenharia ambiental, desculpa. Mas vocês fazem o croquis para implementar. Se nesse projeto também conta manejo do solo, a irrigação, o tempo. E eu também gostaria de saber a sua perspectiva sobre a questão agroflorestal. A gente, os agrônomos, está sendo formado agora, nossos professores estão pegando bastante nessa linha, e eu gostaria de saber se é algo já implementado, visto lá, ou se há alguma perspectiva ainda para ser implementado. Cadê o rapaz? Ah, desculpa.
Oi, Emily, muito interessante sua pergunta. Vamos lá. Seja uma visão de um engenheiro agrônomo, de um engenheiro florestal, de um engenheiro ambiental, qualquer projeto que tu for começar, o interessante é que tu analise todas as variáveis possíveis para que aquele projeto funcione, certo? Então, se eu estou trabalhando com plantio, os tratos silviculturais vão envolver, como você falou, desde a qualidade do solo, a origem da muda, que material genético essa muda carrega, de onde ela vem. Por exemplo, eu já vi situações que a muda veio lá do Espírito Santo, foi plantada no sul da Bahia, e o plantio ficou meia boca. Porque era um tipo de muda que não teve uma diversidade de material genético. Como é que você coleta uma muda? Você vai lá no meio da floresta, vê uma árvore de pau-brasil, vai estar cheia de mudinha ao redor. Ou você coleta a semente, leva para o viveiro, produz a muda. Então, assim, você analisa o máximo de variáveis possíveis. Máximo. A qualidade da semente, a qualidade da muda. Se essa muda é de um material genético rico ou não. Se naquela mata ali só tinha um tipo de pau-brasil. Por exemplo, se você pegar uma muda lá do sul da Bahia, vai ter os 3 tipos. Então, a riqueza genética é diferente. Aí, durante os anos, é uma espécie que está consociada com outra ou não? Como eu falei, a gente viu que se tiver frutífera não é bom, vai dar praga. Tá? E se for um plantio puro de pau-brasil, a qualidade da madeira é muito melhor. Aí vai também do recurso. A economia também faz toda a diferença, né? O planejamento econômico. Você tem recurso para fazer adubagem, para fazer a poda, você tem funcionário para estar ali olhando, para fazer a capacitação técnica. Todos esses fatores estão acoplados. Sobre os sistemas agroflorestais, eu acho que é uma das melhores alternativas se você tem uma propriedade que é fazer a produção de produtos florestais, madeireiros ou não madeireiros, assim, para ter renda anual. Porque mesmo que você coloque uma madeira nobre aí, uma produção escolha uma espécie nobre para a produção madeireira, que vai demorar muitos anos, se você planta um mamão, uma pimenta do reino, uma banana, todo ano, todo mês está entrando renda, em diferentes estações. Então, para mim, da minha experiência, do que eu já vi de SAF, é ótimo, mas dá muito trabalho também. Cada cultura vai ter um trato diferente, entendeu? Então, assim, não sei se eu te respondi as 2 perguntas, mas, assim, eu tenho uma visão, eu não vou te dizer, assim, agronômica, florestal e ambiental. Eu tenho uma visão científica, tanto que eu não sei ganhar dinheiro para o Brasil, deveria. Eu sou uma cientista, eu sou pobre, né? Assim, no sentido, quando eu converso com as pessoas que trabalham com o Brasil, eu falo, meu Deus do céu, eu realmente estou dura, porque eles têm muito dinheiro. Mas é isso, né? A minha visão é científica. Eu entro dentro de um plantio, eu já fico pensando nas inúmeras análises possíveis. Que tipo de poda foi feita? Vamos fazer análise do solo, pega um pedaço de madeira, vê a biomassa florestal. Assim, cada profissional vai ter sua visão. Então, o engenheiro agrônomo ele vai olhar pelas variáveis agronômicas que vão influenciar aquele plantio. O florestal vai pensar mais na cubagem, etc., etc. Entendeu? Eu sou muito da ciência, assim, meu defeito, minha qualidade. Então, eu acho que é isso, tá? Vou ser breve, eu acho que eu sou o último, né, Cássio? Ainda tem mais perguntas, gente? Ainda tem a professora Juliane. Vou ser mais breve ainda. Professora, primeiro, muito obrigada por nos fazer saber que a senhora estava aqui, né? Acho que você conversou com o Benoni me ligou, olha, a professora Ju está aqui. Aí eu já mandei uma mensagem para a professora Aline, professora convida a professora... Porque, assim, para a gente é gratificante, né? Mostrar para os alunos que pessoas que saíram daqui estão atuando, estão trabalhando na área, é magnífico. Então, e trazer ainda, parabéns pelo trabalho, né? Pela palestra, você falou para mim, eu estou até pensando no tema, que eu não sei o que eu coloco, mas ficou maravilhoso o tema. E parabéns pela quantidade de conhecimento muito útil e necessário, né? E quando a senhora fala assim, eu sou engenheiro ambiental e estou trabalhando, né, com a parte de silvicultura, que é uma parte mais de florestal, mas assim, eu acredito que essa é o legal da nossa área, da engenharia ambiental, porque a gente tem uma formação multidisciplinar muito ampla, né? E a gente ainda hoje, por questões de atribuições, a gente, de acordo com a resolução, a gente tem de 1 a 14 e 18 como atribuições profissionais. E, assim, confesso que eu trabalhei na iniciativa privada também e não senti falta dessas atribuições que não eram
faltam, né, na nossa carga de atribuições. Inclusive, agora, eu feliz também que se iniciou uma discussão para colocar para o engenheiro ambiental, uma discussão a nível de Brasil, com vários cursos de engenharia ambiental, para atribuir essas 3 atribuições que faltam ao engenheiro ambiental. Porque eles justificam, fizeram um estudo muito amplo, e justificam que, é aquilo que você falou, cada região ela tem uma finalidade de estudo nos cursos de engenharia ambiental. E aí, claro, depende da região. Por exemplo, São Paulo, como você falou, tem uma vocação. Aqui na nossa região tem, além dessa formação da parte hídrica, também sanitária, né, porque a gente é muito deficiente na questão sanitária. Então, assim, eu acredito que esse é o bonito da nossa profissão, que a gente chega e consegue ter esse leque de possibilidades, e eu acredito que, mesmo sem essas atribuições, nada nos deixa faltar no sentido de trabalhar da forma mais ampla possível, né? Então, assim, a minha fala é no sentido de parabenizar e dizer que, se a senhora quiser voltar para Maitá, o curso de engenharia ambiental está aqui para lhe receber, tá? Olha aí, a família sempre adora, né? Então, parabéns novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente, e vamos estreitar essas parcerias, como o professor Marcelo falou, para que a gente possa, né, levar aluno, trazer aluno de lá para cá também, né, para fazer intercâmbio, né, que a gente tem programas, e é isso, muito obrigado, tá bom? Boa noite a todos, eu vou ser breve, né? Antes da pergunta, parabenizar você, Juliana, né, pelo excelente trabalho, sucesso para que você consiga concluir, né, o seu doutorado. Como eu falei hoje pela manhã, muito orgulho de ver, né, esse crescimento profissional, pessoal que você está tendo. Como meteorologista, né, a pergunta é em relação às variáveis lá que você coletou. Então, eu queria saber como é que vocês fizeram essa coleta da temperatura, se tinham uma estação, um sensor local, ou se vocês pegaram dados médios, né, do INEMET, que faz mais espacial e não pontual. Então, é só para entender como é que foi feita essa coleta dos dados, temperatura, precipitação e umidade. Olha, só respondendo o que o professor Amazonino falou, para os alunos que estão aqui, eu ouso dizer, é uma ousadia minha, tá? Eu ouso dizer que eu tive mais benefícios em ser engenheiro ambiental do que florestal. Porque quando chega nas discussões que abrangem além do florestal, é como se eu tivesse espaço, entende? Principalmente questões de legislação, de mudança climática. Assim, eu ouso dizer que a engenharia ambiental me empoderou, me deu essa liberdade de fazer isso. Foi muito legal, porque o engenheiro florestal ele parece que ele ficou mais limitado ali naquela coisa, naquela parte dele. E aí, para mim, eu me tirei muito proveito disso, não vou mentir, não. Foi muito bom. E, como eu falei, para chegar à civicultura, eu fui furar poço para fazer monitoramento do lençol freático em Savana, aqui na área do Exército. Então, assim, você vê que a engenharia ambiental me levou até lá? Foi ela que me levou. Eu adoro que ela fez isso comigo. No meio do caminho, chorei, me desesperei, achei que não era para mim, o que eu estou fazendo, né? Mas deu tudo certo. Tá? Nunca vou ter o arcabouço de um engenheiro florestal, mas tudo que eu preciso, eu sento, eu estudo, e eu posso dialogar com o engenheiro florestal tanto quanto sobre o meu trabalho. Então, assim, sintam assim, orgulho do curso de vocês, porque ele é muito bom pra caramba, tá? Professora, eu usei o software WordClean. Quando tinha um plantio que tinha uma estação local, eu utilizava os dados para fazer uma calibragem ou comparar. Mas, de modo geral, a maioria dos plantios não tem uma estação local, né? Aí eu usei os dados do WordClean, que se você coloca coordenada geográfica, te dá essas variáveis bioclimáticas. É um pouco melhor também, porque ele já faz essa dinâmica aí. Ficou bem interessante. Mas é um software assim que, depois que você baixa os dados, dá para jogar ali no R e faz uma brincadeira bem legal com as análises estatísticas. Assim. Faz essas correlações usando um método multivariado. Beleza, consegue. Estimativa. Mas ele faz isso, né? Você coloca a coordenada, ele vai te dar a precipitação anual por dia, de todos os dias. Na verdade, são muitos, né? Eu usei, acho que, 12 variáveis bioclimáticas. E aí foi isso que foi muito legal, porque, por exemplo, até uma estação meteorológica local, ela não me dá fotoperíodo, entendeu? Aí o software WordClean não me deu, e foi o que eu encontrei mais correlação no meu trabalho. Então, assim,
foi bacana a dinâmica. Tá? É isso, gente. Mais alguma pergunta? Posso ajudar em algo mais? Tá bom. Então, muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos a todos que contribuíram com perguntas e reflexões. E, mais uma vez, agradecemos à professora Juliana pela generosa partilha de conhecimentos e experiências. E encerramos por aqui as atividades desta quinta-feira, da Semana do Meio Ambiente e 7ª Semana de Engenharia Ambiental. Agradecemos a presença de todos e todas e convidamos para o último dia do evento, que acontecerá amanhã, sexta-feira, dia 6, a partir das 8 horas, com apresentações de banners, oficinas, mesas redondas e palestras. Desejamos a todos uma ótima noite e até amanhã. Muito obrigado.